A paz do Senhor Jesus, neste versículo Deus vai falar contigo. Oséias 6, vou estar lendo aqui a partir do versículo 3 e também o versículo 6 que nos fala assim, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós vamos entender aqui no capítulo 5 que Deus ele chama os príncipes e os sacerdotes ao arrependimento e exorta eles, repreendendo, porque eles estavam fora da direção de Deus, estavam vivendo de uma maneira na qual Deus não estava se agradando, e automaticamente o povo também, porque eles eram considerados líderes, porque esse era o tempo em que só os profetas, os príncipes e os reis é que tinham a presença de Deus, e eles estavam incumbidos de levar esse povo a fazer o que era certo diante do Senhor. Mas aqui nós vamos ver que eles destraviaram, eles fizeram o povo errar, não fazia as coisas conforme Deus queria, falando que permitido é o espírito da prostituição, a soberba, a injustiça, tantas coisas que eles, em vez de fazer o povo se descer na presença de Deus e fazer ali a sua oferta, a sua gratidão, eles como se destraviaram, tiraram o povo da direção certa. E aqui Deus dá um puxão de orelha bem grande, neles, para trazê-los novamente. E aqui no 15 nós vamos ver que o Senhor ele fala assim, ó: irei e voltarei para o meu lugar até que reconheçam-se culpado e buscam minha face, estando eles angustiados de madrugada me buscarão. Então Deus ele está dizendo que o povo esqueceu o Senhor. O povo ficou doente porque saíram da presença de Deus. O povo estava pagando um preço na qual o próprio Senhor permitiu. Aleluia. Mas não é desejo do Senhor que nós ficamos longe dele. Não. Porque aqui ele fala assim, olha: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Louvado seja Deus. O que o Senhor está dizendo nesta manhã para você, meu irmão, minha irmã, é que o nosso Deus, ele não perdeu o controle sobre a tua vida. Se você está enfermo, se você está passando por uma prova, se você está passando por alguma situação, Deus nesta manhã está dizendo para você: busque a minha face mesmo você estando angustiado. Busque a minha face de madrugada mesmo você estando cansado. Porque eu quero ouvir a sua voz e eu quero te dar direção. Aleluia, louvado seja Deus. Porque aqui esse povo, eles estavam vivendo, amados irmãos, eles ofereciam os seus holocaustos. Eles ofereciam, eles faziam ali a parte da incumbência deles, mas eram só aquilo. Eles não se envolviam no mistério do Senhor. Eles não queriam ouvir a voz de Deus. Eles não queriam se humilhar, descer diante a presença do Senhor. Tanto é que nós vamos entender que o nosso Deus, ele nos chama hoje para aquilo que eu li. Olha, eu quero sarar vocês. Vou ligar novamente vocês a mim. Porque eu quero que vocês me conheçam e prossigam em me conhecer. Porque Deus, ele quer que nós estejamos diante deles, irmão, para conhecermos, para servi-lo. Nós temos que ver em Deus a nossa esperança em tudo. Porque aqui ele oferece a chuva, e ele quer representante da chuva. A chuva faz... a chuva traz alívio, a chuva traz refrigério, a chuva refresca. E o nosso Deus, ele faz tudo isso na nossa alma. A chuva faz brotar a semente, aleluias. Sem a chuva é sequidão, é morte.
é escassez. Ficamos agoniados, ficamos aflitos, e nós temos a presença de Deus, a nossa alma fica cansada, a nossa alma fica sem refrigério, e Ele quer dar esse refrigério para cada um de nós, e isso só através da presença, através do conhecimento. E aqui chega, irmãos, algo maravilhoso da parte do Senhor, que Ele fala: porque, filhos, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu quero que vocês me conheçam mais do que o holocausto. Porque era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam ali oferecendo os seus holocaustos, mas eles não estavam adorando a Deus. Eles não estavam preocupados com o conhecimento de Deus. Eles não queriam saber qual era o pensamento do Senhor. E nós temos que entender que Deus, quando Ele nos chama, Ele quer ter um particular conosco. Ele quer falar conosco face a face, irmãos. Ah, mas isso não tem condição de acontecer. Tem, irmãos. Tem. Nós temos é que descer na presença dEle. Ele faz questão de falar conosco. Ele faz questão de responder as nossas orações. O nosso Deus, Ele não é egoísta. Não. O nosso Deus é um Deus que Ele quer ter um particular com cada filho. Ele quer ouvir a sua voz, mas Ele também quer que você ouça a voz dEle. Por isso que Ele chama o povo: olha, eu quero que vocês desçam diante de mim com misericórdia e não com sacrifício. Porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Deus não se agrada de tradição, Deus não se agrada de repetição, Deus não se agrada, porque Deus é um Deus de novidade, através do Espírito Santo. Então todos os dias Deus tem algo novo para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, se todos os dias nós pregarmos o mesmo versículo, todo dia haverá uma mensagem diferente, porque Ele é infinito em dar mensagens através do Espírito Santo de Deus. E Ele está nos convidando: conhecimento de Deus. Procuram saber o que eu quero, procuram saber o que eu penso, procurem saber o que eu quero, como vocês se encaminhem nessa terra. E como eu sei disso? Através do conhecimento, através da palavra de Deus, através da súplica, através da oração. Descendo em oração, se separando, irmãos, para agradar ao Senhor, saindo do sistema, saindo de tudo aquilo que o mundo está nos mostrando, porque o mundo jaz do maligno, mas aqueles que querem se separar, Deus diz que no grande dia haverá a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus, e será notório, será visível. Por isso Ele diz: conhecimento, deixam os holocaustos, deixam os sacrifícios, me desçam diante de mim, porque a minha misericórdia quer alcançar todos vocês. E conheçam a minha palavra. Desçam na minha presença, louvado seja Deus. Este é o convite de Deus para você. Porque quando nós descemos, irmão, na presença do Senhor, e para quem não sabe aqui, amados irmãos, eu fui curado da minha coluna na minha sala. Né? Isso é uma das curas, mas essa cura para mim foi maravilhosa, grandiosa. Eu tive várias curas, mas essa, a ponto de um anjo descer na minha sala, irmãos. E eu estava fazendo o quê? Eu estava dormindo na hora que o anjo veio? Não, a gente estava em oração, né? E Deus operou um milagre. O que Deus está falando? Enquanto você ora, eu estou preparando o teu milagre. Enquanto você ora, eu estou providenciando e marcando o dia e a hora para descer, para fazer, para curar, para libertar, para salvar. Então, você tem que buscar o conhecimento em Deus. E hoje a palavra é direcionada para o seu coração. Busque o Senhor. Estejam diante a minha face. Reconheçam-se culpado, é o que o Senhor está dizendo aqui, ó. Reconheçam-se culpado e busquem a minha face, mesmo vocês estando com problema, mesmo vocês estando angustiados. Desçam de madrugada e me busquem, porque quando vocês buscarem a face do Senhor, mesmo que as coisas não estão concernentes à vontade de Deus, Ele vai fazer as coisas acontecerem. Ele vai fazer com que vocês reconheçam e vão fazer. Ele vai trabalhar de uma forma onde você vai se alinhar
dentro dos caminhos que o Senhor tem preparado para cada um. Porque não existe outro meio, um outro caminho que não seja orando, buscando a face do Senhor. E Deus dará vitória, irmãos. Deus tem vitórias para colocar na mão de muitos dos seus filhos aqui. Mas Ele está esperando um posicionamento seu. Irmã Inês, eu pequei, eu caí, eu isso, eu aquilo, mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, que mesmo culpado, mesmo angustiado, mesmo fora do caminho, se me buscares, eu vou socorrer. Ele está dizendo aqui, ó, porque eu vou sarar, eu vou entrar colocando a mão na ferida e vou ligar novamente. Deus, Ele quer fazer. Só que nós não podemos ficar dormindo, nós temos que se posicionar. Se posicionar diante de Deus. E Ele vai aplicar em nós a misericórdia dEle. E Ele vai trazer conhecimento para muitos aqui, que às vezes falam, eu leio a palavra, não consigo entender nada. Mas Deus, através da sua oração, vai trazer conhecimento. Ninguém nasce sabendo, irmãos, mas diante de Deus, Ele é o nosso professor. Ele é aquele que ilumina a nossa mente, o Espírito Santo vai trazendo e nós vamos entendendo e Deus vai trazer compreensão para você que tem dificuldade em ler a palavra do Senhor. É o que Deus está falando aqui para mim. Deus vai começar a te trazer versículos esclarecidos. Você vai ler, isso Deus está me dando aqui agora, louvado seja Deus. Você vai ler e o Espírito Santo de Deus ele vai esclarecer o que está aqui no texto. Mesmo que você já leu esse versículo, mas você vai voltar a ler. Eu já li e não entendi nada. Mas hoje eu estou lendo. Eu estou entendendo. E vai ser desse jeito, irmãos, que Deus vai fazer na tua vida. Através da sua busca, através da sua súplica. Você crê nisso? Eu creio, porque foi assim comigo. Eu também li a palavra, não entendia nada, irmãos. Mas eu comecei a orar. Comecei a buscar. Comecei a jejuar. Também tinha culpa na minha vida, irmãos. Eu também precisava de arrependimento, irmãos. Eu também precisava sair dos caminhos tortuosos, irmãos. Mas a oração me levou a ficar dentro da vontade de Deus e fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. Louvado seja Deus. Então, busque a face do Senhor. E Deus vai te dar um sinal, trazendo entendimento, trazendo para você alívio e cura das suas chagas, das suas feridas. Essa doença que está na sua vida há muito tempo. E Ele vai chegar com cura. Eu creio que pessoas aqui serão curadas quando começarem a buscar, a descer diante do Senhor. Porque Deus tem cura. A palavra do Senhor diz que Ele é cura. A palavra do Senhor diz que Ele é Salvador. A palavra do Senhor diz que Ele veio para os aflitos, que Ele veio para os abandonados, que Ele veio por aqueles que ninguém dava nada mais. Ele veio porque Ele sabia que a terra estava enferma, que há muitos enfermos, e Ele mesmo com a sua boca disse, eu não vim para os justos, mas eu vim para os enfermos. Jesus Cristo se apresentou para mim e para você sendo o médico dos médicos. E Ele tem um hospital no céu que atende 24 horas se você for diante dele. Alabassuri mande kamanai. E Ele está dizendo nesta manhã, tem cura para você se você descer na minha presença. Porque sou eu o médico dos médicos. Você crê assim, meus irmãos? Que Deus abençoe. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Abençoe mais alguém.